podia multiplicar por 3. Podia multiplicar de baixo por 3. Pedro, por que não menos 3? É porque a de cima, a equação de cima, ela já é o quê? Menos 3. Então, se eu multiplicar de baixo por 3, você vai ter quem? 3x mais 3y é igual a 30. Somou todo mundo? X mais 3x, 4x. E menos 3y mais 3y, 0. Cancela. Aí 2 mais 30 dá 32. Portanto, o 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E eu vou ter x igual a 8. Beleza, tranquilo, simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então eu vou simplesmente agora pegar o x igual a 8, substituo e encontro o y igual a 2, como nós já sabíamos. Eu fiz a mesma questão, propositalmente a mesma questão, por 3 métodos diferentes. O método da substituição, que em geral é o mais usado, o da comparação, que eu isolei a mesma variável e igualei, e o método da adição, que é importante. Isso tudo serviu de ferramenta para que a gente use a partir de agora na nossa matéria de função do primeiro grau. Gente, essa matéria de função do primeiro grau, ela se torna muito importante, porque de certa forma nós vamos falar um pouquinho dos conceitos da geometria analítica. Se você tem uma base boa de função do primeiro grau, isso te dá um suporte muito bom para uma outra matéria que é o quê? Geometria analítica. A geometria analítica é uma parte da matemática que também cai muito, mas cai muito mais associada a essa parte de função da álgebra. Então, embora esteja no edital de vocês, acaba caindo muito mais voltado para essa matéria aqui. Então, primeira coisa, questão das coordenadas. Você sabe que você tem um sistema de coordenadas, que é o sistema XY, não é isso, gente? Sistema XY. O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Inclusive, Pedro, às vezes eu confundo muito abscissa e ordenada. É só você lembrar o seguinte: olha, está em ordem alfabética, X, Y, horizontal com H, vertical com V, está tudo em ordem alfabética. Abscissa com A, ordenada com O. Então é sempre primeiro na ordem alfabética horizontal, depois vertical, abscissa, depois ordenada, certo? Quando você vai lá para a trigonometria, é o eixo do cosseno com C e é o eixo do seno com S. Também, inclusive, está em ordem alfabética. Tá? Você acaba não confundindo se você pensar dessa maneira. Beleza. Gente, para a direita, o X é positivo. Para a esquerda, ele é negativo. Para cima, o Y é positivo. Para baixo, ele é negativo. E aí, nós temos nessa primeira região o chamado primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, o X é positivo. Gente, eu vou pedir para vocês dizerem para mim, tá bom? Porque eu estou querendo a participação de vocês. No primeiro quadrante, o X é? E o Y? No segundo quadrante, o X é? E o Y? No terceiro quadrante, o X é? E o Y? E no quarto quadrante, o X é? E o Y é? Beleza. Está aqui os 4 quadrantes. Agora o que acontece? Quando eu tenho uma coordenada, o que é uma coordenada? É uma posição, uma posição em que você marca a posição do X, que eu vou chamar de X do A, a abscissa do A, e o Y do A. Essa abscissa, certo? É a distância que você tem no eixo X. E a ordenada não é coordenada. A coordenada é um par de valores. É o par ordenado. Ordenada é só o Y. Coordenada são os dois. Tá certo? Aí você tem o quê? Quando você tem aqui X positivo, aqui o X negativo e o Y positivo, para baixo você tem o X negativo e o Y negativo, e no quarto quadrante o X positivo e o Y negativo, como vocês já disseram para mim. Agora,
chegando no que a gente chama de função do primeiro grau. A função do primeiro grau é quando eu consigo desenhar, gente, o gráfico de uma função que ela é uma reta. Sempre que eu falar de função do primeiro grau, eu tenho um gráfico como uma reta. Essa reta, ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Pedro, e se a reta for horizontal? Não é uma função do primeiro grau, é uma função constante. Por exemplo, quando você diz assim, quanto é o preço de um produto nos últimos 12 meses? R$15, 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 né? No caso, todos os meses a mesma coisa, o que não acontece mais no Brasil. Tudo bem, R$15, 16, 18, 20, 55. Nós estamos, inclusive, estava discutindo ontem, nós estamos vivendo nessa eleição o dilema do suicida. O cara não sabe se dá um tiro na cabeça, pula da ponte ou toma um veneno, né? Tá complicado. Mas vamos lá. Gente, o que você vai ter, certo? O que você vai ter na função do primeiro grau, a função do primeiro grau sempre o gráfico é uma reta. Se essa reta é crescente, assim, toda função do primeiro grau, ela é sempre escrita do tipo y é igual a ax mais b. Primeira coisa, o que é estar em função de alguém? O que é uma função? Função é depender. Quando você está em função de alguém, você está dependendo de alguém. Então, quando eu digo o y está em função do x, é porque o valor do y eu não posso inventar. O valor do x, ele vai ser descoberto em função do valor do x. Então a gente diz y é igual a ax mais b. Se esse a é um número positivo, essa função ela vai ser crescente. Se esse a é negativo, essa função vai ser decrescente. Essa função, ela tem alguns pontos interessantes. Toda vez, pessoal, que o x for igual a zero, toda vez que o x for igual a zero, o que vai acontecer? Ele vai cortar exatamente no ponto B. Quando o x é zero, o gráfico corta no ponto B. Ou seja, eu vou descobrir se essa função está mais para cima ou mais para baixo. Enquanto que o a, gente, ele influencia, na verdade, no ângulo que essa reta vai fazer. Presta atenção, vou repetir. O B, o que o B influencia? Se a função está para cima ou para baixo. Enquanto que o A não, o A influencia se ele está decrescente ou está crescente, ele influencia no ângulo. Por isso que lá na geometria analítica, o A gente chama de, quem lembra? Coeficiente angular, que ele interfere no ângulo, certo? Quando ele é e o B é o coeficiente linear, ele não interfere no ângulo, ele só interfere se ele está mais para cima ou mais para baixo. Beleza? Vamos avançar, a gente vai falar isso bem direitinho. Então, quando eu tenho uma função do tipo y é igual a 2x menos 4, eu posso criar uma situação que eu diga assim, olha, o preço de um determinado produto, ele vai, digamos assim, o preço de um determinado produto, ele vai depender, o preço de um produto, ele vai depender, para descansar, boa, ele vai depender ele vai ser sempre 2x menos 4, ele vai dizer assim, onde x é o número de produtos que você compra, você pode criar uma situação assim, se bem que nesse aqui eu estou colocando a partir do menos 1, então não vai caber exatamente essa situação. Mas o que acontece? Eu tenho uma função y igual a 2x menos 4. O que significa isso? Que o valor do x é o dobro do y, e o valor do y é o dobro do x menos 4. Então, se eu colocar o x igual a 1, vamos lá comigo, gente. 2 vezes 1, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2 menos 4, menos 6. Aí eu coloco isso aqui e vou marcar no gráfico a posição 1, menos 1, menos 6. Agora eu vou colocar x igual a 0. Vamos lá comigo. 2 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4.
Então eu vou marcar no gráfico a posição x igual a 0 e o y para baixo, menos 4, vou fazer um pontinho ali. Agora eu vou colocar x igual a 1. Gente, só um detalhe. Y é a mesma coisa que f de x. Quando você encontrar na prova, tipo, f de x é o mesmo que seu y. Só que a vantagem de escrever f de x, a vantagem de escrever f de x é porque eu já estou dizendo, é o número que está em função do x. F de x, ele está em função do x. Então, quando você bota f de 1 é o valor do y quando x é igual a 1. Quando você bota f de x igual, f de 1 é o valor do y quando x igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Quando você coloca x igual a 2, vamos lá comigo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Opa! Chegamos aqui, gente, do que a gente chama de zero da função. Sempre que você fala, qual é o zero da função? Zero da função é o valor de x que é capaz de zerar a função. Daí o nome zero da função. Então, quando você diz, quem é o zero da função? É o valor de x que ele zera a função. Então, quando você olha 2x menos 4, qual é o valor de x que zera a função, gente? Qual é? 2. Então, o 2 é o zero da função. Aí vamos continuar substituindo. 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Aí eu vou e marco. Quando x é igual a 3, quando x é igual a 3, o y é igual a 2. E agora 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4. Aí eu vou e marco na minha função, quando x, olha só, quando o x é igual a 4, o y é igual a 4. Agora, se eu ligar esses pontinhos, se eu ligar todos esses pontinhos, eu vou certamente criar uma reta. Essa reta é que é chamada função do primeiro grau. É sempre uma reta, eu digo que é um gráfico linear. Ele quando você diz assim, ele vai variando linearmente. Dizer que uma coisa está variando linearmente é dizer que o gráfico é uma reta. É dizer que o gráfico é uma reta. Isso significa variar linearmente. Bom, então isso o Enem explora demais como. Ele vai falar que, por exemplo, o tamanho, uma coisa bem contextualizada. Ele cria uma fórmula que ele fala do tamanho do número do sapato do Brasil depende de... Ele coloca o tamanho do sapato em função de tantos centímetros que for o sapato. Você sabe que o número do sapato é uma função do primeiro grau. Se a pessoa tem um pé de 15 centímetros, aí vai ter uma funçãozinha que eu vou multiplicar o valor do centímetro do sapato, depois vou subtrair tanto, depois diminuo, aí vai dar um resultado exatamente do número do sapato. Quer dizer, o número do sapato não é uma funçãozinha que você tem, bem simples, e já caiu questões envolvendo essa situação. Ninguém precisa saber essa função. Claro que vai estar lá na prova qual é essa função, e ele vai fazer uma pergunta acerca disso. Lá na física, vocês também vão usar muito esse exemplo.